Saudações a todos. Esse trabalho que nós vamos apresentar, o 23º CISG de 2021, sobre a verificação experimental do fator de incremento de pressão refletida gerada por detonação de explosivo plástico não confinado. Trabalhamos juntos eu, Fausto Mendonça, professor Jeroen Urquiza, da George Mason University, a Marcela, pesquisadora do ITA, e o professor Fritz, também do ITA. Apresentamos aqui a sequência do experimento, uma detonação, o início da detonação, a sequência da queima do explosivo e o deslocamento da onda de choque colidindo contra a laje, que é o alvo que está sendo utilizado aqui no experimento para a verificação da onda refletida que age sobre ele. E na sequência, as duas últimas imagens ali já mostram ondas refletidas colidindo contra o alvo, trabalhando contra o alvo. E o resultado da sequência de detonação pode ser observado nessa imagem, onde a laje sofreu um colapso total. Então, o objetivo do trabalho é agregar conhecimento sobre os possíveis valores de pressão refletida a serem considerados em projetos de edificações que podem sofrer impactos de onda de choque de explosão. Então, nós vamos passar por esse roteiro rapidamente, uma introdução sobre esse assunto, por que estamos estudando esse assunto, até mesmo a motivação por que o estudo desse assunto, especialmente apresentando aqui no CISG, material e métodos que nós utilizamos para os experimentos, vamos falar sobre os resultados e análises que nós conseguimos obter e uma breve conclusão sobre o trabalho que está sendo apresentado. Então, vamos iniciar pela introdução desse trabalho. Vamos observar que ataques terroristas ou ações militares demandam edificações porque tem sido algo muito comum e corriqueiro e nós podemos até lembrar recentemente, completou 20 anos, o ataque às Torres Gêmeas ali foi um ataque terrorista. Então, de alguns anos para cá, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos nesse aspecto de verificar o comportamento das edificações quando sujeita a onda de choque, detonações e ataques terroristas e até mesmo ataques militares, e por que não dizer até explosões acidentais. A grande questão é o comportamento da estrutura, isso que vem sendo estudado. Modelos reduzidos ou simulações computacionais são algumas das ferramentas que têm sido utilizadas em diversos trabalhos que têm sido publicados sobre esse tema. Painéis de lajes de concreto têm sido frequentemente usados por serem materiais até mesmo fáceis de serem transportados e de serem posicionados para receber o impacto de explosivo e serem materiais de concreto armado que, em geral, costumam ser os materiais de construção das edificações que podem vir a ser alvos de ataques tanto militares quanto terroristas. O uso de revestimentos com plásticos reforçados com fibras, que é o FRP, ou poliestireno expandido, que é conhecido como isopor, para aumento da capacidade de carga e até mesmo a verificação do comportamento da onda de choque refletida, tem sido alguns trabalhos que têm sido publicados e verificando como esses materiais podem alterar o comportamento da estrutura quando é sujeita à onda de choque por detonação. Softwares de elementos finitos também têm sido utilizados na literatura, em diversos experimentos, em diversos testes e simulações, para verificar o comportamento desses materiais e dessas peças estruturais, quando são sujeitas à onda de choque. O explosivo não confinado, ele traz um efeito nocivo ao concreto em função do seu impulso, que é a integral da pressão que é exercida sobre a estrutura ao longo do tempo. Então, essa integral, esse impulso específico positivo, ele pode ser alterado ou elevado quando nós temos uma pressão refletida que age sobre a estrutura, contra a estrutura. E isso é bem fácil de verificar aqui quando temos na figura 1 um modelo de diagrama de pressão por tempo, que é um modelo matemático ideal, mas quando nós fazemos um experimento de campo, nós temos o gráfico da direita, onde picos de pressão refletida são observados e esses picos aumentam a área sob a curva que vai ser integrada. Então, essa área aumenta nessa área,
aumenta-se o impulso específico que a estrutura vai sofrer. Então, o pico de onda refletida é muito importante para a verificação do comportamento da estrutura quando é sujeita à onda de choque. Apresentamos agora material e métodos que foram utilizados para a elaboração do trabalho. Então, apresentamos aqui nessa imagem o setup do experimento, o explosivo suspenso a 2 metros da laje, a laje de concreto que media 1 metro por 1 metro por 8 centímetros de espessura, o explosivo com aproximadamente 2,7 kg de PBX, que era um cilindro de 20 centímetros por 10,5 de diâmetro, 20 de altura por 10,5 de diâmetro, distância de 2 metros do explosivo até a laje. A laje L1 e a laje L2 apresentavam resistência à compressão de 50 MPa, o concreto delas, e o concreto da laje L3, 60 MPa de resistência à compressão. A pressão atmosférica no dia do experimento foi medida em 1017 millibar, e o explosivo é um explosivo não confinado, ou seja, um explosivo que não gera fragmentos, apenas a onda de choque que incide sobre o alvo. Temos aqui em volta da laje também, é possível ver, os sensores de pressão posicionados a 2 metros do explosivo. Bom, para o cálculo da pressão refletida, é necessário obter a distância em escala, que é o valor de Z, que é dado por R, que é a distância chamada standoff distance, que é a distância exatamente do explosivo ao alvo, que é medido mesmo, é a distância medida, e o W, que é a carga da massa do explosivo em equivalente TNT. Então, R sobre W elevado a 1/3, obtém-se o valor de Z, que é a distância em escala. Esse valor de Z, dessa distância em escala, ele é aplicado na equação que vem logo abaixo, que é a equação para obter a pressão incidente, que é verdadeira para a condição de gás ideal. Então, esse Z, quando é aplicado na equação, obtém-se a pressão incidente. Nessa equação, o valor de P, que aparece ali, é a pressão atmosférica local. De posse desse valor de PSO e da pressão atmosférica local, o item 3 aqui estima-se, então, o valor de PR por essa equação. Essa equação do item 2 é a de Kinney-Graham, que foi apresentada em 1985. Então, esse é um dos métodos de cálculo para obter a pressão refletida. O outro processo para a obtenção do cálculo da pressão refletida, PR, é esse que está sendo apresentado nesse slide, que foi desenvolvido por Kingery e Bulmesh em 1984, onde primeiramente calcula-se a distância em escala com a mesma equação que foi utilizada no slide anterior, obtendo-se o valor de Z. De posse do valor de Z, encontramos a variável para ser inserida na segunda equação, que é para obter a variável U, porque o U precisa ser substituída na primeira equação apresentada aqui nesse slide, que é para obter a pressão incidente. Então, Z, o log de Z nos traz o valor de TK, onde é substituído na equação para obter o valor de U. Obtido o valor de U, substitui na primeira equação de cima e obtém-se o valor de Y. E Y é dado pelo log de PSO. E dessa forma, encontramos o valor da pressão incidente. Para estimar o valor da pressão refletida, utiliza-se o mesmo valor de U, substituindo na equação da linha 3, onde fala ali, estima-se então o valor de PR, substitui nessa equação e obtém o valor de Y. E Y, nessa equação 3, ele é dado pelo log de PR. Dessa forma, obtém-se aí a estimada da pressão refletida, segundo o processo de cálculo de Kingery e Bulmesh, desenvolvido em 1984. O cálculo do incremento de pressão refletida no valor da pressão incidente é obtido, então, pela razão entre a pressão refletida e a pressão incidente, ou seja, o PR sobre o PSO. Esse é o incremento. Na literatura, indica-se que esse valor varia entre 2 a 8 vezes o valor da pressão incidente, 2 a 8 vezes o valor de PSO. E o nosso experimento é justamente para verificar esse incremento, se ele está dentro dessa janela de 2 a 8 vezes. Então, os resultados e a análise que nós obtivemos, eles apontaram, primeiramente, para a equação Kinney-Graham, adotando o método de cálculo de Kinney-Graham, a razão PR sobre PSO, ela traz um valor 5% acima do máximo esperado, ou seja, 5% acima daquele valor de 8 vezes o valor de PSO. Então, nessa figura da esquerda, é possível observar a onda refletida incidindo sobre a laje e o valor obtido aqui, nós observamos na linha da laje 1, um valor de 8,4 vezes, ou seja, ultrapassando aí
em 5% o valor máximo. Os outros dois valores estão dentro do range esperado, conforme indicado pela literatura. Pelo método de cálculo de Kingery-Boulmester de 1984, nós observamos também que na laje L1 também ultrapassou, porém agora ultrapassou em 15% o valor máximo esperado teórico. Esse valor de 2 a 8 é um valor teórico esperado. Os outros dois valores, da mesma forma, mantiveram dentro dessa janela, dentro desse range. O que é importante observar também é que a PSO teórica ela variou muito pouco entre um experimento e outro. Por quê? A carga de explosivo era aproximadamente a mesma e a distância, o standoff distance, era exatamente o mesmo. Então, essa pequena variação se atribui justamente a alguma pequena diferença desse 2,7 kg de um explosivo para o outro. Então, o que nós podemos observar, podemos notar aqui nesse gráfico, é que a PSO, essa linha tracejada em azul, ela estava ali próximo de 400, um pouco abaixo de 500. 2 vezes PSO está indicado pelo tracejado vermelho e 8 vezes PSO está indicado pelo tracejado verde. E as colunas nós observamos aqui, quando ele aponta PR teórico de equação 3 e 4, são as equações de Kingery e de Kenney-Graham, de 1985, e quando ele aponta ali o teórico das equações 6 e 7, são as equações de Kingery e Boulmester, de 1984. O que nós observamos é que tanto o PR teórico de uma equação como de outra, eles acabam ficando dentro desse range. E o experimental, nós vimos que da laje 1 e da laje 2 e da laje 3 permaneceram também dentro desse range, dentro do 2 a 8, não fugiram dessa faixa que é esperada. Porém, na laje 1, nós observamos um comportamento diferente, onde chegou ali próximo de 8 e chegou a ultrapassar em 5% e em 15% para a outra equação. Para uma equação ultrapassou em 5% e para outra equação ultrapassou em 15%. Então, o que nós conseguimos observar é que essa predição de 2 a 8 é um valor bem próximo e bem realista. Porém, em um experimento, ultrapassou esse valor máximo, esse teto máximo de 8. Então, o que nós podemos observar aqui dos resultados dos experimentos, para efeito de dimensionamento, ou seja, para efeito de cálculo, de predição de uma estrutura que possa vir a sofrer um efeito de onda refletida para um determinado valor de carga explosiva, torna-se mais segura a opção de utilizar valores de 8 vezes o valor da PSO teórica esperado, acrescido de 15% como fator de segurança, que foi o máximo que nós encontramos aqui, sob condições de contorno semelhantes à que foi apresentada neste trabalho, que estão descritas ali no artigo, a questão da laje ser biapoiada e todo o posicionamento, a questão da armadura e tudo mais. É interessante lembrar que 15% foi o valor máximo que nós encontramos. Quando nós estamos falando de segurança de estrutura, é importante nós lembrarmos que o valor máximo que foi encontrado, ele é importante ser levado em consideração para o efeito de dimensionamento de uma estrutura que possa vir um dia a ser submetida a uma carga dessa natureza, a uma carga explosiva, e a onda refletida, um acréscimo de 15%, é o que nós conseguimos alcançar nesses experimentos aqui. Vejamos então agora as conclusões que nós obtivemos após esse trabalho. As nossas conclusões então apontam que o experimento de campo mostrou-se eficaz na verificação do fator de incremento de pressão refletida, porque foi possível utilizar os valores de leitura e confrontar com os valores teóricos. E obtivemos ali um fator de incremento para efeito de projeto, considerando-se o explosivo plástico não confinado. É importante lembrar que os resultados ficaram dentro do range que a literatura preconiza. Porém, o fator de incremento de 15% ele é indicado com os resultados obtidos até aqui. Novos testes se fazem necessário para a confirmação deste fator de incremento de PR e assim validar o experimento. Queremos agradecer ao DCTA, ao ITA, ao IAE e a George Mason pelo apoio neste trabalho. Muito obrigado. Aqui ficam os meus contatos.